colaboraram com esse vídeo os seguintes membros: Na Paraíba corria um lobisomem nas madrugadas. A partir da meia-noite, não tinha esse que ficasse do lado de fora. Primeiro, se pensou ser um doido assassino, até que começaram a avistar uma criatura peluda que corria de quatro, feito porco ou cachorro. O lobisomem de Queimadas ficou famoso em toda a Paraíba. Ele já tinha deixado um rastro de sangue. Tinha sido 7 mortos, sendo que 3 eram crianças. Sem falar das pessoas desaparecidas que sumia e nunca mais se tinha notícia. Quando chegava perto da meia-noite, todo mundo em Queimadas se trancava em casa. Só quem trabalhava naquela hora é que tinha coragem de sair. E ainda assim saía armado. Todos tinham o maior cuidado, mas o lobisomem era ardiloso e muita vez chegou a invadir até as casas, como no caso do filho de seu Jurandir. O menino, ainda nos primeiros meses de vida, foi levado num descuido da mãe, que abriu a janela para ventilar o quarto. Quando foram ver a criança, canto limpo. Cansado, o povo de Queimadas juntou os melhores caçadores que saíam todas as madrugadas para pegar o lobisomem. Mas ele, como se soubesse onde os caçadores iam passar a noite de vigília, atacava justamente do lado oposto em que eles iam. Os caçadores, com o tempo, foram desistindo. E o tempo foi passando. O lobisomem de Queimadas continuou a sua sanha assassina. Ele era ágil e sagaz. Até que numa madrugada, o Major Pereira ouviu um barulho no terreiro. Ele disse depois que não imaginava que aquilo fosse o lobisomem, mas mesmo assim pegou sua espingarda. Quando saiu, viu um rebuliço no galinheiro. Foi quando se deparou com aquele cão danado peludo. Era o lobisomem mesmo de Queimadas. Então foi atacado pelo bicho, mas o lobisomem não chegou nem a encostar no Major Pereira, pois ele se mexeu rápido, dando passagem àquela criatura que caiu à sua frente. E com um único tiro, o Major matou o lobisomem. Estava morto o monstro que aterrorizava as madrugadas de Queimadas. Pela manhã, a notícia correu solta pela cidade. O Major tinha dado fim no lobisomem. Quando o povo chegou para ver a criatura, encontrou apenas um homem com um enorme rombo no peito. O povo se assustou. Era gente dali mesmo. Todos o conheciam na cidade. Era seu Antero, um agricultor. O povo estava surpreso com aquela revelação, pois seu Antero era um homem bom e ninguém ali tinha problema com ele. E se perguntava como um homem bondoso e que sempre ajudava os outros podia ser um lobisomem sanguinolento de Queimadas. Teve quem não acreditou que ele virasse bicho. Disseram que aquele homem tinha sido morto por engano pelo Major, já que ninguém sabia de alguma desavença entre os dois. Alguns chegaram a dizer também que já suspeitava que seu Antero fosse mesmo lobisomem, pois ele, às vezes, ficava muito calado e não respondia a quem lhe falava no meio da rua. Mesmo que ele nunca tivesse arrumado confusão com ninguém ali. Fuja dos calados, alguém falou. A polícia investigou o caso e chegou à conclusão que seu Antero devia sofrer de problemas mentais. Não tem lobisomem nenhum nessa história, bateu o delegado, fechando as dúvidas do povo. Mas a verdade é que seu Antero realmente se virava em lobisomem após a meia-noite. Eu sei disso porque ele era meu pai. Eu sou filho do lobisomem. Quando descobri isso, eu tinha só 7 anos. Minha mãe e eu que fomos buscar o corpo do meu pai.
pois nenhum dos vizinhos do sítio quis ajudar. Eu lembro do aperreio daquele dia. Arrastei o corpo do meu pai, chorando muito. Eu, ainda uma pequena criança, e minha mãe, que além de sua doença, mancava da perna, arrastamos o corpo do meu pai pela rua, diante dos olhares de condenação de todos. Eu lembro muito bem da humilhação e do olhar do pessoal dos sítios vizinhos para nós. Lembro também da polícia em minha casa e minha mãe dizendo que não sabia de nada daquilo. A polícia concluiu que meu pai matou aquelas pessoas com alguma peixeira ou outra arma branca de ponta afiada, pois o estrago em que eram encontrados os defuntos era de cortar o coração. Mas minha mãe sabia do que as garras de um lobisomem era capaz de fazer. Foi nessa ocasião que descobri que aquele problema da perna dela, que a fazia mancar, tinha sido um ataque de meu pai na forma de lobisomem. Ela só descobriu aquele segredo maldito dele depois que se casou. Mas essa é uma história que eu conto depois. Eu lembro que não conseguia ver meu pai como um assassino. Ele nunca tinha me dado um tapa sequer. Era bom para mim e para minha mãe, e nunca chegou nem mesmo a erguer a voz para ela. Hoje eu sei o porquê ele fez aquelas coisas macabras, e sei que ele era um homem bom, e que fazia aquilo sem ser por seu querer. Era da sua maldição, do fado, e não demorou muito para o povo começar a olhar para a gente de modo estranho. Minha mãe decidiu ir morar no sítio de meu avô, em Caturité. Meu avô, falecido, tinha deixado uma casinha lá como herança para minha mãe. Como meu pai já possuía uma casa e aquelas terras, as terras da herança do meu avô ficaram abandonadas. Então a gente partiu para lá. Ali ninguém conhecia a gente. Mesmo minha mãe ficando ainda mais debilitada de sua doença, parecia que tudo ia melhorar pra gente. Mas só parecia. O fado que estava sobre meu pai também estava sobre mim. E quando eu fiz 14 anos, a maldição se manifestou. Na noite do meu 14º aniversário, diante da minha mãe, eu me virei num bicho. Na hora, me veio um desejo de sangue, de beber sangue. Senti uma dor de cabeça terrível. E sem entender, senti raiva da minha mãe. Ela, que já tinha aprendido a lidar com lobisomem, ficou apenas calada, no canto do quarto. Na forma de lobisomem, eu me virei já para atacá-la, mas por um segundo eu tive um lampejo e consegui dominar o desejo e sair correndo porta fora. Eu lembro que eu corria como se aquilo diminuísse meu desejo de sangue. Mas correr aliviava mesmo a minha dor de cabeça e sentia uma raiva de tudo. Quanto mais eu corria, mais aliviava. Lembrei que minha mãe, depois que me contou sobre meu pai, falou que era preciso do lobisomem correr 7 encruzilhadas e passar por 7 cemitérios para aliviar sua dor e o desejo de sangue. Foi aquilo mesmo que eu fiz naquela primeira noite. Corria passando por tudo, por todas as matas, cruzando estrada, encruzilhada e tudo que vinha pela frente. Vez ou outra, eu parava farejando cocô de galinha e era dominado por aquele desejo que mais parecia ser uma comida deliciosa. Eu queria chorar, mas era como se eu não tivesse tempo para aquilo. Enquanto eu corria por uma estrada, acabei me deparando com um boizinho manso que dormia ali no meio de um pasto. Não pensei 2 vezes e pulei em cima do bicho. Rasguei-lhe o bucho, devorei os fatos e bebi o sangue. Em algum lugar da minha mente, aquilo era uma coisa terrível, mas para aquele demoníaco ser que eu tinha me tornado, era algo prazeroso. Depois do boi, ainda encontrei uns 2 ou 3 cachorros de rua naquela noite, na minha corrida de fado. Os bichos tiveram o mesmo fim do boizinho. À medida que corria e devorava aquelas pobres criaturas, eu me sentia melhor. Perto do amanhecer, comecei a retornar para casa. Tinha cruzado tanta estrada que nem sabia mais por onde andava, mas um instinto de lobisomem me indicava o caminho para voltar. Antes do sol clarear tudo, eu já tinha voltado à forma humana. Sentia um cansaço tão grande que mais parecia que tinha carregado um peso o dia todo. Em casa, encontrei minha mãe aos prantos. Ela me deu banho, pois nem força para levantar os braços eu tinha. Essa
era a minha vida a partir dali. Quando desse meia-noite de qualquer dia, eu me virava em lobisomem e saía correndo fado. Esse foi apenas o meu primeiro dia com a maldição que herdei do meu pai. Meu nome é Davi e essa é minha história. Eu era um lobisomem. E aí, minha gente, gostaram do vídeo? Mas calma que ainda tem mais. É só escolher uma dessas opções que está aí na tela.